Olá, eu me chamo Fátima Scanoni, sou discente na Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Hoje, nesse vídeo, eu represento a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, presente na UF, que, em virtude da comemoração do Dia Mundial do Refugiado, o dia 20 de junho, se une às diversas ações realizadas no Brasil. Desde dezembro de 2000, a partir de deliberação em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU, a data é reservada para essa celebração e, nesse ano, o tema é: seja quem for, seja quando for, seja onde for, todas as pessoas têm direito a buscar proteção. Para conversar comigo, convidamos o Bem-vindo Manima, que nasceu na Angola, a quem eu já agradeço por aceitar contar um pouco da sua trajetória enquanto estudante. Olá, bem-vindo. Olá, boa noite, Fátima. Primeiramente, agradecer o convite que foi feito e vamos à entrevista. Vamos lá. A primeira pergunta que eu te faço, bem-vindo, é a seguinte: qual é a sua trajetória escolar / acadêmica dentro e fora do Brasil? Ok. Então, a minha trajetória ela começa em Angola, né? No meu país de origem. Eu estudei em Angola da primeira à quarta série. Depois eu vim para o Brasil, migrei para cá como refugiado, no período que Angola estava em guerra civil. Chegando aqui, eu comecei a estudar numa escola municipal, que fica ali na Avenida dos Desfiles, né? Onde é o sambódromo, onde é o carnaval. Lá eu estudei da quinta classe não, série, né? Em Angola é classe, aqui no Brasil é série, até a oitava série, o chamado ginásio daquele período. E quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de choque cultural, né? Por vir de outro país, com uma outra cultura, com outro sistema educacional. O sistema educacional angolano era um sistema ainda que existia no regime de palmatória, ou seja, se você não cumprisse com alguma coisa que estava estabelecido, algum dever de casa, ou se você não acertasse uma conta, alguma questão, você poderia ser punido com palmatória. Ou seja, era um regime um pouco baseado no medo, né, punitivista. E também, assim, culturalmente, nós sempre nutrimos muito respeito às pessoas mais velhas e às autoridades. Então, um professor em sala de aula era autoridade. Quando eu cheguei no Brasil e comecei a estudar aqui, eu senti uma diferença muito grande, porque aqui o ensino era diferente, não tinha a questão da palmatória, de certo modo, tinha uma certa liberdade os alunos, liberdade que até, ao meu ver, naquela época, um pouco exacerbada, porque eu não conhecia muito essa realidade. Por exemplo, eu me deparei com situações que o professor pedir para um colega ler um texto e o colega dizer que não queria ler, que não estava a fim de ler, e eu fiquei um pouco assustado, achando que ele talvez tomaria uma palmatória, e vi que o professor ficou triste, mas pediu para outra pessoa fizesse a leitura. Então, isso me causou um pouco de estranheza, assim, nossa. E com o tempo eu fui me adaptando a essa realidade também. Muitas das vezes, eu confesso, até de forma ruim, porque de um aluno que estava no sistema rígido e tinha que entrar naquela rigidez, quando vai para um espaço que é mais com mais liberdade, muitas das vezes até acaba por exagerar. Aí depois eu estudei no Colégio Estadual Souza Aguiar, que fica também no centro do Rio de Janeiro. Lá eu fiz o meu segundo grau. E lá, infelizmente, no meu primeiro ano, eu não passei de ano, né? Tive um revés muito grande. E depois,
nos próximos anos eu fui sendo aprovado. E aí eu lembro que, ao chegar no terceiro ano, eu tinha que é aquele ano que as pessoas normalmente fazem vestibular. É no terceiro ano, mas nunca passou pela minha cabeça fazer vestibular, porque eu achava que deveria cumprir com educação meio que até onde é mais ou menos obrigatório, que é o segundo grau completo, que a partir dali você já consegue trabalhar. E eu lembro de uma cena que essa realidade não era somente minha, era dos meus colegas também, porque eu lembro que um professor de história chegou na sala de aula e perguntou: olha, vocês são alunos do segundo grau, quantos aqui pretendem fazer vestibular? E somente 2 pessoas levantaram as mãos, e eu não era uma dessas 2 pessoas. Então, para mim, o ensino terminava no segundo grau. E aí aconteceu de eu terminar o segundo grau, eu me formar, e meu pai perguntou se eu tinha desejo de fazer faculdade, porque ele também tinha feito faculdade. Eu disse que ia pensar no caso, que naquele primeiro ano ia tirar um ano para não fazer nada, uma espécie de ano sabático. E aí, depois que eu comecei a fazer parte de uma igreja batista, e tinham pessoas de classes um pouco mais acima que a minha, e que a realidade daquelas famílias era uma realidade diferente, onde muitos acabavam por fazer, ou fazer vestibular para eles era um processo natural, para mim não era. Então, quando eu comecei a perceber que as pessoas que estavam ao redor de mim estavam todos estudando para entrar para a faculdade, para se formar, aquilo acabou me motivando também a tentar fazer a mesma coisa, só que eu não tinha condições de pagar um curso de pré-vestibular em preço super caro que eles pagavam. Então, eu tive que ver uma alternativa para isso. E aí eu lembro que eu fiquei sabendo que existia uma ONG chamada Educrafo, que tinha um programa de vestibular para jovens de baixa renda. Ao chegar lá, não tinha mais vaga, mas eles me deram uma lista de vários cursos de pré-vestibular que existiam, que eram chamados pré-vestibulares comunitários. Aí eu ingressei em um pré-vestibular, tentei no primeiro ano, não passei. No segundo ano eu consegui passar para 2 universidades públicas aqui no Brasil. Passei na UFRJ, em serviço social, e na UERJ também, em serviço social. E aí eu tive que optar entre uma ou outra, né? E aí eu acabei escolhendo, por uma espécie de pragmatismo, escolhendo aquilo que talvez fosse um acesso mais fácil da minha casa para lá. Mas ambas, para mim, eram distantes, porque eu morava em Santa Cruz da Serra. Mas eu optei pela UFRJ, por conhecer que o curso era muito bem conceituado, e resolvi abrir mão da minha vaga da UERJ, embora que outras pessoas tentaram me aconselhar a não abrir mão, a fazer a fazer o curso, trancar e tentar uma outra faculdade ali dentro mesmo, já que eu tinha a vaga ali. Mas eu não concordei com essa ideia, porque eu achava que é tão difícil a pessoa conseguir entrar no vestibular. Eu não achava justo que uma pessoa só tivesse 2 vagas em 2 universidades federais ou universidades públicas. Então, eu abri mão da UERJ e, provavelmente, ao abrir mão, a fila da reclassificação andou e alguém ocupa essa vaga por merecimento. Sim. E eu fiz serviço social na UFRJ, foram 5 anos, porque era noturno. Lá dentro, eu ingressei num grupo de pesquisa sobre política urbana e habitação. Eu era pesquisador voluntário, porque eu não tinha bolsa. Mas eu aceitei ainda assim fazer parte do grupo de pesquisa. Lá eu fiz extensão também,
fiz estágio, fiz a minha monografia na UFRJ, porque era um trabalho final, chamado TCC, e eu escrevi sobre a história de Angola, né? Na verdade, eu escrevi sobre uma história pessoal, porque no apartamento que eu morava foi um apartamento que foi ocupado pelos meus pais. Então, eu já pesquisava movimentos de luta pela moradia no Rio de Janeiro, mas ao saber dessa história, eu queria saber se havia uma relação, mas não, eram histórias distintas, uma era mais de movimentos de grupo, organizado, outras coisas mais, no meu caso, a de Angola, né, da minha família, foi um caso mais de pessoas individualmente ocupando os espaços, porque a cidade de Luanda foi construída pelos portugueses colonizadores. Aí, quando houve a independência, muitos optaram por retornar para Portugal e abandonar as suas casas. Então, eu quis pesquisar esse movimento, esse fenômeno que teve naquela época e qual foi a relação desse movimento com o processo de descolonização de Angola. Então, eu retornei para Angola, fiz uma pesquisa de campo, entrevistei pessoas que já moravam naquele prédio, que participaram desses processos, e foi ali que eu terminei o curso de serviço social pela UFRJ. Ótimo, excelente trajetória. A nossa segunda pergunta seria para saber como você soube do programa de pós-graduação em Justiça e Segurança. Então, esse programa, eu não tinha nem conhecimento sobre esse programa. Na verdade, desde a época da UFRJ, eu sempre quis fazer mestrado, mas eu tinha sempre o medo de tentar, achava que era uma coisa muito difícil. Então, essa história, para eu contar essa história, eu tenho que recuar até o ano de 2018, que foi quando eu fui entrevistado por uma pesquisadora que era orientada da professora Miriam Alves, do mesmo programa. Eles estavam... a cátedra da Fundação Casa de Rui Barbosa, eles estavam responsáveis para fazer uma pesquisa sobre o perfil sociolaboral dos refugiados do Rio de Janeiro. Então, essa pesquisadora entrou em contato comigo e pediu para que eu concedesse a ela uma entrevista. Eu concedi a entrevista para ela e, durante a entrevista, ela percebeu que eu tinha todo um histórico, uma experiência de faculdade pública, de pesquisa, e ela comentou com a professora Miriam Alves, e ela percebeu que eu tinha potencial, me chamou, me convidou para que eu pudesse compor também esse grupo de pesquisadores, ou seja, de alguém que foi pesquisado passei a ser pesquisador, e também porque eu tinha uma relação com as comunidades entrevistadas, tanto a do Congo como de Angola, porque eu não falei inicialmente, mas eu sou angolano, filho de pais que o pai é angolano e a mãe é congolesa. Então, eu tenho entrada. Isso, de certa forma, facilitou para que a gente conseguisse de não dar entrevista, porque, sei lá, algum tipo de receio, medo, mas quando eu estava junto com o grupo, isso facilitava um pouco da gente fazer essas pesquisas. E aí, a partir disso, eu comecei a ter um contato com o Charles Gomes, que era coordenador do grupo lá da Fundação Casa de Rui Barbosa. Conhecendo a professora Miriam Alves, no ano de 2020, ela me enviou um edital desse programa, que era um edital simplificado, mais voltados para estrangeiro. Então, ele tinha 2 vagas para imigrantes. Uma exclusivamente para refugiado e a outra para imigrante residente.
Nesse período, eu já não era mais um refugiado do ponto de vista legal, embora que eu ainda me reconheço como refugiado, isso faz parte da minha subjetividade, como eu me entendo, né? Porque eu cheguei aqui como refugiado, então, para mim, eu sempre serei um refugiado. E aí fizemos essa seleção, que foi uma seleção mais simples. A gente tinha que fazer um projeto de pesquisa, apresentar currículo Lattes, carta de intenção. Só não tinha a prova de fato escrita. Essa era a única diferenciação. Não tinha também a entrevista. Aí eu fiz esse processo, entrei no programa de pós-graduação em Justiça e Segurança. Então, enfim, eu consegui entrar no mestrado. Então, vamos agora dar prosseguimento para a nossa terceira pergunta, que seria a respeito das dificuldades que você tenha percebido, que você tenha enfrentado para se inserir nesse programa de pós-graduação. Você vivenciou algum tipo de dificuldade? Então, eu não tive muita dificuldade justamente por ser alguém que já estava participando, inserido no sistema educacional brasileiro. Conforme eu falei lá atrás, eu estudei da quinta até a faculdade aqui no Brasil. Bem ou mal, talvez se eu fosse alguém que não tivesse esse histórico educacional brasileiro, talvez eu tivesse mais dificuldade. Como eu já tinha estado inserido em uma outra universidade pública também, e lá eu tinha feito pesquisa, participado de vários eventos de pesquisadores, de certa forma, e isso se tornou algo facilitador para mim. Então, eu não encontrei muita dificuldade justamente por esse histórico. Ao que eu me recordo, já que você tem a sua infância num país de fala portuguesa, o início da sua infância, isso também é uma questão que te ajuda, né? A questão linguística, o fato de você já dominar a língua do país que te recebeu, é importante. Uma última pergunta seria a respeito já que você já está inserido no programa de pós-graduação, o que você pretende abordar na sua pesquisa de mestrado? Qual é o tema da sua pesquisa? Ok. Eu pesquiso sobre imigração forçada, né? Aí, novamente, mais um tema que tem a ver com a minha própria história. Mas engraçado que, durante esse período que eu fiz a faculdade lá no UFRJ, em Serviço Social, eu nunca tinha me atentado para esse tema. Nunca vi como um tema de pesquisa, até porque lá na faculdade não tinha nenhuma linha de pesquisa, ou grupo de pesquisa, ou professor algum que fosse especialista nessa área de imigração. Então, talvez isso não me acendeu nenhuma curiosidade para esse tema. Eu fui começar a ter essa curiosidade quando eu participei inicialmente dessa pesquisa do Acnur, né, como pesquisador auxiliar, e depois, posteriormente, eu tive a oportunidade de representar a nossa cátedra do Rio de Janeiro em Brasília, na apresentação das experiências que nós vivenciamos na aplicação do formulário no Rio de Janeiro. Foi um evento de lançamento daquela pesquisa, um evento do próprio Acnur, e nesse evento, acho que foi o dia todo, lá várias pessoas falaram, inclusive eu também, eu fui convidado a falar um pouco, e naquele dia acho que foi algo que me deu uma espécie de um start para esse tema. Fiquei muito interessado, comentei até com o Charles Gomes, e o Charles Gomes me falou que na Casa Rui Barbosa tinha um projeto de escritório modelo
que se chamava CEPRI na época, que era o Centro de Proteção a Refugiados e Imigrantes, e que eles faziam seleção todos os anos, e que na seleção eram 4 bolsas, 2 para advogados e 2 bolsas para qualquer profissional da área de ciências humanas. Então, ali eu fiquei interessado, falei, opa, vou fazer essa seleção. Fiz a seleção, passei pelo processo seletivo todo. Inicialmente, eu não fui selecionado, eram 4 vagas, eu fiquei em 5º, mas o edital previa que essa bolsa era de 2 anos, e se nesse período alguém saísse ou desistisse, eles chamavam o próximo da lista. E não se passou nem 3 meses, eu fui chamado porque um colega teve que se ausentar do CEPRI, então aí eu entrei no CEPRI, comecei a fazer atendimento com refugiados e imigrantes, e também comecei a pesquisar lá. Então, tudo isso aconteceu na mesma época que eu entrei também no projeto na pós-graduação. Uhum. E aí eu comecei a ser orientado pela professora Miriam Alves, que também pesquisa esse tema. Então as coisas foram se juntando, né? O CEPRI, o atendimento, a pesquisa no CEPRI, a professora Miriam, que já conhecia o tema, e que ela pretendia abrir um grupo de pesquisa, que é GPIR, né? Uhum. Juntei tudo isso e falei, opa, então vou pesquisar sobre migração forçada. E aí, a minha pesquisa atual, que está até já meio que finalizando, está no processo de escrita, eu já fiz toda a pesquisa, as entrevistas, diário de campo e tudo mais. É uma etnografia lá do CEPRI, né? Uhum. Esse período todo que eu estive lá, desde o início até o momento atual. E a minha ideia, a minha pesquisa é sobre os desafios do acesso à justiça por refugiados e imigrantes. E tenho como interlocutores refugiados e imigrantes e também os meus colegas, porque eu resolvi pesquisar os 2 grupos, não somente os assistidos, mas também aqueles que trabalham com essa parte, porque eu acho que é bem interessante fazer essa conexão desses estudos. E aí eu estou pesquisando o acesso dentro do contexto de pandemia, Sim. porque com a pandemia tudo fechou, a Polícia Federal fechou, o próprio CEPRI também fechou, e os atendimentos passaram a ser no formato remoto, através do WhatsApp, de telefone, dos e-mails, e aí eu pesquiso como é que foi essa relação desses atendimentos por meios virtuais, que a gente sabe que não são meios de fácil acesso para todo mundo. Sim. E nem que todo mundo também sabe operacionalizar isso daí. Então, a questão é saber como que foi essa relação, as dificuldades, algumas potencialidades também nesse processo de atendimento. Excelente saber da sua trajetória. Enquanto a gente vai ouvindo você, conseguimos perceber, então, que você tem uma trajetória como refugiado, atualmente já residente no Brasil, passa pela educação brasileira básica, vai para a universidade e agora atende também pessoas refugiadas, né? Então, todos esses elementos nos dão, assim, eu estou agora como espectadora de uma história que nos desperta muitas reflexões. Então, eu quero te agradecer, mais uma vez, reforçar isso, né, pela sua, por você aceitar esse convite, e se você desejar trazer alguma palavra final, fique à vontade, né? Esse vídeo vai ser veiculado justo para nós falarmos sobre pessoas que têm essa experiência do refúgio em suas vidas e como elas dão continuidades aos desafios que se apresentam e como elas também conseguem conquistar espaços e
e colocar, inclusive, no meio acadêmico, não é? Também no meio acadêmico. Então, a palavra é sua, a palavra final. Ok, mais uma vez agradecer ao convite. Eu acho muito importante ser dado vozes àquelas pessoas que vivenciam a questão do refúgio, da migração. E a palavra final que eu queria deixar é mais no sentido que vocês ouviram a minha história, né? Uma história com alguns desafios, mas de certa forma com algumas facilidades também, no sentido de que eu vim para cá muito novo, né? E isso, de certa forma, facilita um pouco também o processo de integração e interação com a sociedade que o acolhe. Eu vim também de um país de origem portuguesa, né? Com a língua de origem portuguesa. Isso também é um outro facilitador, né? E, infelizmente, a minha realidade não é da de muitos e muitos refugiados e imigrantes que estão morando aqui no Brasil. Então, eu acho interessante a gente se atentar para isso. Eu também dependi de uma rede de relacionamentos com pessoas que me fizeram, que facilitaram, que me ajudaram a chegar a ter esse percurso todo que eu fui tomando. Então, é de extrema importância que aqueles que são os nativos da terra, por assim dizer, que também colaborem nesse processo de integração dessas pessoas e ter uma atitude proativa. É também importante que haja várias organizações, ONGs, que trabalhem com essa questão. Eu sei que de um tempo para cá tem realmente crescido muito. As cátedras, por exemplo, estão presentes no Brasil todo. Que vocês continuem com esse trabalho, que é de extrema importância, que vai trazer ótimos resultados. Obrigado. Bem, para você que nos assistiu até agora, eu espero que ele seja muito proveitoso, saber um pouco da história específica do Bem-vindo e tchau, até uma outra oportunidade.